Muito bem, vamos ver se estamos ao vivo. Vamos ver aqui se estamos ao vivo. Estamos sim, com som e imagem. Muito bem, boa noite, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal feito por mim, seu anfitrião, como sempre, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, professor, ensaísta e crítico, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal, que é dedicado a discussões sobre estética, história da arte e cinema, além das suas humanidades no entorno disso, só pode ser possível com a participação de vocês que estão nos assistindo. Portanto, se é a primeira vez que vocês estão aqui, não se esqueçam de se inscreverem aí embaixo. Já vão acionando aí o botão de inscrever-se, badale a sineta para poder receber as nossas notificações, deixe o seu joinha, comente bastante. Se você está nos vendo ao vivo, você pode nos apoiar colocando aí as suas perguntas com um super chat, né? Uma ajuda financeira ao canal. Obviamente que depois vocês podem nos apoiar também com o Valeu. E vocês também podem nos apoiar com o Pix, que está aí embaixo na descrição deste vídeo, para que assim a gente vá melhorando este canal e sempre trazendo muito conteúdo para vocês, meus teiudos e minhas teiudas, né? E assim a gente vai ampliando o leque de teiudos e teiudas aí que acompanham o nosso trabalho. Eu já vou aqui dando boa noite, muito obrigado a quem está nos assistindo, minha querida mãezinha Zuleika Manprim, que é sempre a primeira a chegar e a última a ir embora, como eu sempre digo, dando boa noite a todos aí com um beijinho. E também temos a Maria Elisa, que estou assistindo de Florianópolis. Muito obrigado, espero que aí em Florianópolis esteja um pouco menos frio que aqui em São Paulo, se bem que é difícil, né? A gente vai indo para o sul, a gente vai ficando cada vez mais frio, mas aqui em São Paulo hoje está bem friozinho. Eu tenho que agradecer também à TV 247 pela gentileza das retransmissões das minhas lives e dos meus vídeos em sua programação. Lembrando que a TV 247 é um canal progressista, um canal que se alinha bastante com o pensamento aqui desta teia de ideias, por isso eu agradeço muito ao pessoal aí pela retransmissão e também convido vocês para darem uma olhada na descrição aqui do vídeo, onde vocês poderão encontrar os links para os meus cursos na área de cinema, sendo Enciclopédia do Cinema Brasileiro, que é um passeio completo pela história do cinema brasileiro, desde a chegada do filme no Brasil até aqui há coisa de um ano, mais ou menos, ou dois, e também introdução à linguagem cinematográfica, se você quer ficar mais antenado ou antenada aí com a linguagem cinematográfica para compreender melhor o funcionamento de um filme e todo o discurso que há por trás de uma produção cinematográfica em seus aspectos discursivos e estéticos. Muito bem, eu já vou aqui, então, dizendo que na live de hoje a gente vai conversar um pouco sobre estética, né? Algo que, estranhamente, eu trago pouco aqui para vocês por causa da demanda toda, mas estética e ética têm uma coisa em comum, né? Elas estão imbricadas aí na nossa existência. Sempre que a gente fala de estética, a gente precisa pensar também num fator chamado ética, né? E aí, retornando aos nossos queridos gregos lá da antiguidade, a gente vai entender que a estética e a ética são dois campos do conhecimento que andam de mãos dadas, porque não existe uma percepção do belo, uma percepção do mundo, se não houver, claro,
um entendimento do mundo como algo maior e como algo que está sujeito às suas normas e etiquetas, que é o que a ética tem a discutir, né? Tem a trazer para nós. E o programa de hoje, né, essa live de hoje, me foi sugerida, inclusive, pela minha grande amiga Joyce Paz, que já esteve aqui no canal. Vocês podem encontrar vídeos em que eu converso com ela aqui, vídeos no canal dela, porque a Joyce tem 2 canais interessantíssimos, né? 2 canais de contato. Um é o Cinemascope TV, que está aqui no YouTube, e ela também criou o Clube das Diretoras, que é um clube em que você pode estudar a história do cinema a partir do ponto de vista das mulheres que fizeram o cinema desde o seu nascimento. Então, existe uma história do cinema aí contado por meio das mulheres, né? Ao longo de todas as décadas, aí o cinema que está indo para 125 anos, 120, agora 128, né? 127, na verdade, e vocês podem conferir o trabalho da Joyce Paz, justamente a partir dessa construção da história do cinema a partir das mulheres, tá? Ela me sugeriu esse tema porque, como grande fã que ela é e como grande admiradora da Lana Del Rey, né, que é uma cantora contemporânea, veio me sugerir uma pauta dizendo: Doni, você já percebeu que agora a galera está ouvindo música na velocidade 2 para que seja mais rápido, e que alguns artistas e a própria Lana Del Rey relançou um single dela em velocidade 2 para que as pessoas ouçam? E eu olhei para aquilo e falei assim: gente, eu jamais imaginaria uma coisa dessa, porque isso acaba com a fruição, que é a palavra-chave de hoje, né? A palavra-chave de hoje é fruição, né? Ouvir uma música em velocidade 2, assistir a um filme em velocidade 2, olhar para uma pintura num museu, assim, numa grande sala com grandes obras de arte, só passar o olho e falar: pronto, vi tudo, na verdade, mostra muito do que tem sido a percepção estética nos nossos tempos, né? O diálogo que a arte tem com a nossa sociedade hoje em dia. Porque nós, aqui no canal, eu tenho vários vídeos a respeito disso. Parece que a gente vive uma época em que a velocidade tomou conta de absolutamente tudo. Tudo é feito em função do tempo, lembrando que o tempo é uma invenção do homem, portanto, a priori, o tempo ele não nos oferece a degustação necessária para compreender uma obra de arte, porque tudo tem que ser em função do tempo, tudo tem que ser cronometrado, e a gente, infelizmente, acaba se entregando a esses ditames do tempo, ou seja, nós criamos o tempo e agora o tempo nos rege, né? Quer dizer, tudo tem que ser muito rápido, tem que ser muito degustado a priori, tudo tem que ser mastigado, porque as pessoas não se dão mais o devido ensejo, né, para poder fruir uma obra de arte, uma música, uma pintura, um livro e assim por diante. Então, isso me despertou uma inquietação para conversar com vocês a respeito dessa questão que é a própria fruição, né? Nós temos aqui, antes de eu entrar no assunto, o meu querido Well Darwin, grande cineasta, grande pensador do cinema, que está mandando um cinemastê para a gente, né? Que é o moto contínuo aí do cinema do Well Darwin, né? O cinemastê, né? O cinema que habita em mim saúda o cinema que habita em você, e um cinema que seja devidamente fruído, né? Muito bem. Para falar dessa questão da fruição e como a tecnologia tem destruído essa possibilidade do espectador fruir uma obra de arte,
a gente precisa voltar um pouco, na verdade, a gente precisa voltar muito e compreender o que é estética, o que é a filosofia da arte, o que é a noção do belo. Então, a primeira parte aqui da nossa conversa, eu vou utilizar justamente para conceituar um pouco, né, e de maneira absolutamente acessível, porque se a gente for olhar para a filosofia da arte, existe um quê de hermetismo aí que às vezes afasta um pouco o leitor, o espectador, de questões mais profundas de uma obra de arte. Mas eu não quero fazer isso, eu quero deixar a coisa mais clara possível para a gente poder depois estudar o caso. E o caso, né, como eu já falei, é essa questão da música sped up, né? Sped up, né? Quer dizer, acelerada. Speed up. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver que existe a expressão speed up e a expressão sped up. Speed up é mais comum porque é o infinitivo do verbo to speed up, do phrasal verb, né? Na língua inglesa, to speed, né? Que é o infinitivo. Se a gente vai para o particípio passado, vira sped. Então, sped up, que é a música que foi acelerada. Mas antes da gente chegar no estudo de caso propriamente dito, a gente precisa compreender o que é a estética, o que é a fruição e o que é o conceito de belo, né? Portanto, eu vou me utilizar de alguns artigos aqui, como eu sempre faço, né? E depois, assim que acabar a live, os artigos estarão aí disponíveis para vocês olharem, né? Nos links. E o que eu quero dizer a respeito da filosofia da arte é o seguinte: se a gente for voltar lá nos gregos, né? Na época da filosofia, da gestação da filosofia, a gente vai ver uma série de interpretações sobre o que seria o belo. E o belo está sempre ligado com uma forma legítima e legitimada de se viver. Uma forma de olhar para o mundo e estar no mundo que, de alguma forma, nos completaria metafisicamente naquilo em que somos carentes fisicamente ou psicologicamente. O que eu quero dizer com isso? Platão costumava dizer que o belo, né, na arte, e a partir daí se extravasando para o mundo, o belo seria uma instância de ligação entre o homem, né, entre o ser, e aquilo que é abstrato, que é incognoscível, que é o conhecimento que está para além da forma física, para além daquilo que nós podemos imaginar. É quase como uma maneira mística de tomar contato com a existência. No caso de Aristóteles, o belo seria uma forma de melhorar, né, aquilo que há de mais mundano nos homens. Então, para ele, para Aristóteles, a tragédia e a comédia seriam formas de representar de uma maneira melhor aquilo que nós somos enquanto pessoas no nosso cotidiano, enquanto seres mortais passíveis de falibilidade. Então, por isso que Aristóteles vai dizer que por meio da mimese, ou seja, da imitação, a tragédia e a comédia melhoram os aspectos do homem, ou, se quiserem, trazem, né, a mostra, né, trazem às vistas as características que nos distinguem enquanto seres viventes e exploram essas características de maneira mais detida, a comédia, a tragédia, né? Essas ideias, né, ambas as ideias de estética, aliás, do belo, né, a gente não está falando em estética ainda, mas de conhecimento do que é belo, pautaria toda a arte na Renascença, por exemplo, né? A pintura renascentista, a literatura renascentista, a literatura de Shakespeare, a literatura de John Donne, as pinturas de Leonardo da Vinci, e depois o Barroco com Caravaggio, e assim por diante. Só lá no século XVIII, por volta de 1750, que a gente vai ter
esse pensamento em torno daquilo que é belo, daquilo que traduz a nossa experiência de uma maneira metafísica no mundo, vai ser elaborada e independida da filosofia. Até o século XVIII, nós falamos em filosofia da arte. A partir de meados do século XVIII, e principalmente a partir da obra de Alexander Gottlieb Baumgarten, eu vou até colocar aqui para vocês, né, que funda, né, Alexander Gottlieb Baumgarten, alemão, ele funda um novo campo do conhecimento que ele vai dar o nome de estética, né, que é justamente o estudo do efeito da arte no ser, né? Então, Alexander Gottlieb Baumgarten vai escrever uma obra que é a Estética, chama-se A Estética, em que ele vai dar nome a esse campo filosófico que estuda os efeitos da arte no espectador, e a partir de Baumgarten a gente vai ter uma série de outros importantes teóricos, importantes filósofos que vão conversar conosco a respeito do que é o belo, do que é a arte. Leia-se Hegel, leia-se Goethe, leia-se Schopenhauer, enfim. E leia-se até os contemporâneos, como Husserl, como Merleau-Ponty, Herbert Reed, aliás, né? Desculpem. Enfim. Então, é Baumgarten que vai olhar para essa filosofia da arte e dar o nome de estética. E quando perguntam, né? Quando muitas vezes as pessoas me perguntam, tá, Doni, você fez os seus estudos em estética, o que é a estética? Existe uma série de respostas para o que é a estética. A estética é o estudo do belo, a estética é o estudo da percepção do espectador em relação à obra de arte. A estética é quantitativamente, qualitativamente, aliás, mais qualitativamente, quanto o espectador é tocado pela obra de arte. Por outro lado, qualitativamente, como o artista toca o espectador a partir da sua obra. Enfim, estética tem uma série de respostas para o que ela é, né? E a cada momento da história ela vai mudando cada vez mais, sempre de mãos dadas com a ética, porque não existe uma estética sem uma ética. Ética que é exatamente o estudo, né, a análise do que é estar no mundo e do que é conviver dentro de certas etiquetas, e a estética entra nisso porque a estética nos ensina a perceber o mundo por meio da comunicação que a arte é capaz de nos trazer. Ocorre que para que a obra de arte nos toque, para que a obra de arte chegue até algo recôndito do nosso ser, que nos toque de fato, que nos cause um choque, né? Muitas vezes eu falo em choque estético, né? Muitas vezes a gente tem uma sensação de que um filme nos tocou de maneira que nos fez acordar diferente no dia seguinte, um quadro nos fez ficar horas diante dele, refletindo sobre as escolhas do pintor e sobre como essas escolhas nos tocaram. Quando nós olhamos uma paisagem, vamos, né, viajar para algum lugar e olhamos uma paisagem, aquilo nos toca de uma maneira profunda, nos faz refletir sobre o nosso lugar, o lugar que habitamos, os valores que nós temos. Tudo isso é de interesse da estética. Portanto, vocês podem perceber que a estética é, acima de tudo, um estudo abstrato, muito abstrato, né? Que chega a tocar, inclusive, a própria psicologia, né? Porque isso é muito relativo ao espectador, ao receptor. Porém, existem alguns preceitos da estética que fazem com que a gente possa meio que olhar cientificamente para a percepção da arte, né?
E aí, antes de continuar aqui, eu já quero dar boa noite também para a minha querida Lilian, que está sempre aqui com a gente, dando boa noite de Salvador. Salvador deve estar quentinho. Aqui mais para o sul está bem frio hoje, mas Salvador, estando aí no Nordeste, deve estar no mínimo fresquinho. Vamos colocar assim, né? Aqui está chovendo bastante e está frio. Agora parou de chover, mas está bacana. Então, como eu estava dizendo, para a gente compreender um pouco mais a respeito desse efeito que a arte tem nas nossas vidas, e aí eu já vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não sei se se trata de um purismo ou de um romantismo da minha parte, por eu ter passado 10 anos da minha vida entre mestrado e doutorado estudando estética. Para mim, a estética é uma forma de olhar para a vida no sentido existencial mesmo. Quando nós olhamos para obras de arte, ou quando nós olhamos para a natureza, ou para a natureza no sentido geral, né? Não a natureza, uma paisagem natural, mas a própria construção, a mão do homem sobre as coisas, isso tem um efeito profundo em mim, ao menos, num sentido muito maior, né? Não é no sentido de apenas admirar aquilo que é belo, aquilo que me desperta, porque assim, belo e bonito são dois conceitos absolutamente diferentes na arte, tá? Aquilo que a gente tem como bonito no senso comum não é necessariamente o bonito dentro do conceito de belo para a arte, porque se a gente olhar o expressionismo, o dadaísmo, o construtivismo, nem sempre a gente vai encontrar uma beleza plástica, mas a gente vai encontrar o belo na medida em que aquilo nos comunica algo. Então, essa comunicação, essa linha bilateral estabelecida entre obra, portanto, entre criador e o espectador, isso é o belo dentro da estética. Isso é um dos conceitos de belo dentro da estética. E eu tenho esse aspecto um pouco romântico, né? De me sentir muito tocado por algumas obras de arte, por algumas percepções da paisagem urbana e da paisagem campestre, que me remetem a questões muito internas, né? E a estética vai muito ao encontro desse conceito. Ocorre que para acontecer tudo isso que eu estou falando, é preciso que haja um sistema. A estética funciona dentro de um sistema. Falamos do que é a estética em linhas gerais, e obviamente que se vocês quiserem e pedirem, escreverem e tal, eu vou ter o maior prazer em trazer mais aspectos sobre estética aqui. Mas falamos do que é a estética no seu âmbito mais geral, e é importante agora que a gente fale um pouco sobre como funciona a estética no seu alicerce, porque para haver uma relação entre obra e espectador, é preciso que existam algumas instâncias sobre isso, né? E eu vou, inclusive, ler aqui alguns trechinhos de um artigo que eu selecionei, que depois, como eu falei, vai estar junto com o outro artigo que eu vou usar aí embaixo na descrição do vídeo. Eu selecionei um artigo chamado Fruição em Artes e o Processo de Mediação nas Atividades Educativas do CRCP, um relato de experiência. CRCP significa Centro de Referência da Cultura Popular, e foi escrito por dois autores, Igor Vieira de Sá Tolentino e Aline Nunes Carneiro, ambos da Universidade Federal, aliás, Universidade Estadual de Minas Gerais, tá? Então, esse artigo foi publicado na revista Educação, Arte e Inclusão, no ano de 2020, portanto, é algo recente. E aqui, neste artigo, os dois autores vão justamente trazer para a gente uma ideia sucinta do que é o sustentáculo da recepção da arte. Então, temos uma obra de arte, vamos usar como exemplo um quadro na parede, e temos um espectador que está diante deste quadro. Para que haja uma conexão, para que haja uma simbiose, um contato, né, estético entre esses dois elementos, a obra e o artista,
é preciso que se leve em conta um tripé que está fundado no seguinte. Vou ler para vocês e comentar, claro. Primeiro, fazer artístico, o fazer artístico, né? Centrado na exploração, expressão e comunicação de produção de trabalhos de arte por meio de práticas artísticas, proporcionando o desenvolvimento de um percurso de criação pessoal, ou seja, o fazer artístico é a instância que qualifica o artista. Ele tem as referências dele, as vivências dele, e ele vai, então, tentar transmitir isso por meio de determinado suporte de produção artística, seja uma pintura, um filme, um livro, uma música, que a gente vai falar bastante sobre música, né? Como eu disse no começo, e assim por diante. Então, a obra é justamente esta transposição para algo palpável que o artista tem em si como uma experiência abstrata, como uma sensação, tá? Em seguida, nós temos a apreciação, que é definido aqui pelos autores como percepção do sentido que o objeto propõe, o objeto, como eu disse, a música, a pintura, o filme, o que for, articulando-se tanto aos elementos da linguagem visual, quanto aos materiais e suportes utilizados, seja uma pintura, um filme, um livro e assim por diante, visando desenvolver por meio da observação e da fruição, guardem, fruição, a capacidade de construção de sentido, reconhecimento, análise e identificação de obras de arte de seus produtores. Ou seja, depois da obra pronta, colocada à disposição do espectador, nós temos a apreciação. Chegamos a um museu e vemos ali uma Guernica na nossa frente. Antes daquilo que está na parede, aquele mural maravilhoso que é a Guernica, existiu o fazer artístico do Picasso, que pintou ali a sua Guernica. A apreciação é por nossa conta. Estamos diante da obra de arte e aí, a partir da linguagem que foi usada para nos transmitir algo, nós vamos desenvolver, né, por meio da observação e da fruição, a capacidade de construção de sentido. Nós daremos sentido a este trabalho que é o fazer artístico. E esse dar sentido a uma obra de arte, que é o mais legal de tudo, é absolutamente subjetivo. Tem a ver com a bagagem, o repertório, a vivência de cada espectador. E por último, né, esse tripé, aqui nesse tripé aparece a reflexão. Vamos dar uma olhada aqui. A reflexão, que é definida aqui pelos autores do artigo, considerado tanto no fazer artístico quanto na apreciação. Claro, porque o artista, quando vai fazer uma obra, quando vai fazer a sua obra, primeiro fez uma reflexão sobre aquilo que ele quer transpor por meio do seu trabalho. Então, considerado tanto no fazer artístico como na apreciação, é um pensar sobre todos os conteúdos do objeto artístico que se manifesta em sala, ou enfim, né, no espaço ali, compartilhando perguntas e afirmações que se realizam e instigam, né, no contato com suas próprias produções e as dos artistas. Ou seja, a reflexão é o momento em que você olhou para aquela obra de arte, ouviu determinada música, assistiu a determinado filme e, a partir disso, você faz as suas próprias inferências, baseado, de novo, nas suas próprias experiências, né? Então, veja que esse tripé, ele cita para a gente a questão da fruição. E o que é o raio da fruição, né? Antes de revelar para vocês o que é a fruição, dou boa noite à minha querida Ruth Klotzel, né? Que é uma colega, além de tudo, de trabalho, aí, uma artista maravilhosa e que está aqui conferindo conosco esta live. Muito obrigado, Ruth, pela sua presença. E, como eu estava dizendo, então, nós chegamos aqui ao ponto de discutir o que é fruir.
uma obra de arte precisa ser fruída, ela não pode ser somente vista, né? E aqui a gente já está, inclusive, se encaminhando para o nosso estudo de caso, que são essas músicas colocadas em velocidade 2 e lançadas comercialmente na velocidade 2, né? Por quê? Uma obra de arte, ela não nos comunica, seja lá o que for, por maneira simbiótica. Não é porque você está na frente de um quadro do Picasso, uma Guernica, por exemplo, né? Ou um quadro do Renoir, ou você assiste a um filme poderoso, como sempre digo, O Gabinete do Dr. Caligari, né? Ou 2001, Uma Odisseia no Espaço, você não compreende aquela obra, é impossível você passar por aquela obra de uma maneira rápida, apressada, e dizer, tá, eu entendi o que o autor quis dizer. Primeiro, porque você não entende o que o autor quer dizer. Você entende aquilo que você tem dentro de si enquanto bagagem, experiências, e aquela obra vai despertar coisas em você, ou não vai despertar coisas em você, que vão fazer com que você compreenda aspectos que já estão em você enquanto o receptor da arte. Por isso que quando pergunta se é um artista, o que você quis dizer com isso? O artista, via de regra, fica possesso. Arte não se explica, gente, né? E por mais clichê que isso possa parecer, ela não se explica porque não adianta o dono, né, o artista, o autor da obra explicar para você o que ele quis dizer, se você não tiver a percepção afinada com o que ele está dizendo. Isso é muito comum na poesia, né? As pessoas, quando eu publiquei meus primeiros livros de poesia, viam e falavam, ô Doni, o que você quis dizer com esse poema? Cara, poema não é para ser explicado, ele é para ser lido e fruído de acordo com a sua própria experiência. Eu apenas coloquei ali a minha experiência e o meu conhecimento estético, ou seja, né? Óbvio que para escrever um poema não é só chegar lá e rimar benzinho com beijinho, existe um trabalho com a linguagem, né? E esse trabalho ele é feito na medida em que o autor está querendo transmitir algum tipo de bagagem estética, bagagem vivencial e tudo. Mas o espectador é aquele que vai, de fato, fazer sentido com aquilo que o artista dá. Então, o artista ele não pode explicar a obra dele. Por que que os impressionistas, por que que Renoir pintava daquele jeito, por que que Matisse pintava de outro jeito, por que que os expressionistas distorciam tudo? Olha, enquanto professor de História da Arte, a única coisa que eu posso dizer é eles estavam buscando transferir para as telas e para os trabalhos, as gravuras, enfim, que eles faziam, a distorção que existia no mundo, né, as contradições que existiam no mundo ali no começo do século XX. Agora, por que um escolheu uma linha assim e o outro escolheu a linha do outro jeito? Isso é uma coisa que não cabe a quem interpreta a arte dizer, né? E o espectador ele precisa estar aberto a justamente sentir isso. Então, a fruição ela é algo, como vocês estão vendo, de uma ordem um tanto quanto abstrata, mas muito pessoal. E a fruição ela precisa existir num tempo determinado. Como eu falei para vocês, não adianta entrarem, por exemplo, no museu no Museu do Ipiranga, né, entrar numa galeria e dar aquela olhada, aquela passada de olho e dar um check assim, né, na sua listinha, ó, Museu do Ipiranga, sala 1, pronto, já vi. Você viu, mas você não enxergou, né? Uma música, você ouviu, mas você não escutou, né? Então, por quê? Porque a fruição ela demanda um certo tempo, né, para maturar. Inclusive, a fruição ela acontece fora de onde aquela obra de arte está. Quando você assiste a um filme muito tocante, você vai para casa pensando sobre esse filme.
Você dorme, no dia seguinte você acorda lembrando do filme e pensando, poxa, aquela cena poderia significar tal coisa. Eu me lembro, por exemplo, quando eu assisti ao filme Anticristo, do Lars von Trier, assisti no cinema, e quando o filme acabou, eu estava completamente assim, paralisado na cadeira, e fui me levantando aos poucos, daí saí do cinema, peguei o carro, dirigi até a minha casa, bem longe, né? E quando eu cheguei em casa, é que eu parei e comecei a pensar sobre algumas cenas e falei, olha só, né? Pode ser isso, pode ser aquilo. Então, a fruição, ela demanda tempo. E tempo é uma coisa que na nossa sociedade, né, contemporânea e principalmente depois, pós-pandêmica, né, é algo que nós não temos. Né? Eu estava vendo sábado mesmo aqui na Globo News uma matéria sobre como as pessoas estão cada vez mais aceleradas no seu dia a dia. Lembrando, quem inventou o tempo foi o homem. Então, nós nos tornamos escravos daquilo que criamos, né? O tempo, ele é absolutamente otimizado hoje em dia. A gente sempre vai dormir com a sensação de que a gente poderia ter feito mais, mesmo a gente tendo abdicado de fazer coisas que nos trariam prazer para otimizar o nosso tempo em favor do trabalho. Isso é uma constante, né? E isso tende a ficar cada vez pior. É uma das vicissitudes, podemos chamar assim, da pós-modernidade neoliberal ultracapitalista, tá? Otimização do tempo para o trabalho e a fruição acaba se perdendo. Isso não é uma coisa que acontece agora só, tanto que se a gente olhar, por exemplo, para a filosofia de Walter Benjamin, eu sempre digo, né, o grande autor de a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, todos vocês devem ler este artigo dele, porque isso está lá posto, mas outros artigos do Benjamin, sobretudo sobre a história, sobre a contemporaneidade, ele vai dizer o homem da multidão, né? Aquele homem que foi diluído no meio de uma multidão que está a serviço do tempo. Basta que a gente contraponha os escritos de Charles Baudelaire, quando ele falava do flâner, que é aquele que flana, né? Aquele que vai ao sabor do vento. Sai de casa, pega um ônibus, sabe-se lá para onde, vai admirando tudo aquilo que tem no caminho, tomando contato com as pessoas, olhando a cultura daquelas pessoas que estão em volta e trazendo para si, para transformar aquilo em matéria-prima da expressão artística, do fazer artístico que eu falei agora há pouco. Não existe essa possibilidade no mundo moderno e no mundo contemporâneo. O homem da multidão é o Chaplin, o Charles Chaplin, do filme Tempos Modernos. Ele está lá apertando vertiginosamente parafusos numa máquina que vai engolir ele depois. Quem assistiu aí a Tempos Modernos sabe do que eu estou falando. Então, a fruição perde o seu papel e a sua relevância nesse contexto. E fruição, para a gente dar uma definição científica, mas científica não, mas acadêmica, né, do que é fruição, deixa eu falar para vocês aqui mais um trecho desse artigo que eu citei, ó. A fruição das artes é observada tanto no campo das artes visuais como também na música, porque esse artigo fala muito sobre a música, né? E é importante porque a gente vai entrar no estudo de caso daqui a pouco. Ó. Ela é um importante meio de expressão e de comunicação humana, revelando-se como fator determinante para a construção de singularidades que dão formas e sentidos às práticas culturais dos mais variados contextos. Quem fala isso é Luiz Queiroz, num livro de 2005, que eu já vou até dar o nome do livro aqui para vocês, porque esse artigo vai estar disponível de qualquer maneira, né? Mas só para falar aí do Luiz Queiroz, olha lá, é um livro que se chama
Contexturas, o ensino de artes em diferentes espaços, que é da editora universitária de 2005, né, que ele escreveu junto com Vanildo Mouzinho Marinho, tá? Então, ele dá uma definição muito interessante aqui sobre o que é a fruição, né? Mas ele continua, tá? Tem uma questão aqui com relação específica à música, que é o que a gente vai tratar aqui daqui a pouco como estudo de caso. Por enquanto, eu estou fazendo a contextualização teórica para a gente poder entender o que eu quero dizer quando chegarmos ao estudo específico do caso. Ele diz o seguinte, o Queiroz, né? O Luiz Queiroz. A música, como fenômeno cultural, constitui uma das mais ricas e significativas expressões do homem. Claro, o homem paleolítico, ele descobriu que ele podia se comunicar por forma de som primeiro, né? Seja com um som gutural de sua própria voz, seja batendo alguma coisa em outra coisa, um pedaço de pau num pedaço de pedra, uma pedra na outra. Então, o som, ele é primordial, né? Então tá. Como eu falei, né, a música como fenômeno cultural constitui uma das mais ricas e significativas expressões do homem, sendo produto das vivências, das crenças, dos valores e dos significados que permeiam sua vida. A forte e determinante relação com a cultura estabelece para a música, dentro de cada contexto, que ela ocupa um importante espaço com características simbólicas, usos e funções que a particularizam de acordo com as especificidades do universo sociocultural que a rodeia. Bom, traduzindo, né, trocando em miúdos aqui para a gente poder deixar isso de uma maneira mais clara. Então, a fruição é aquilo que faz com que a gente tome contato com o objeto artístico, interprete isso num primeiro momento de uma maneira objetiva, olha só, uma forma, um acorde, uma melodia, e depois traga isso para a nossa própria experiência, estabelecendo um contato direto com essa obra que vai nos tocar enquanto indivíduos dentro de um contexto sociocultural. É complexo, mas a gente faz isso o tempo inteiro. Quando a gente ouve algo, a gente sabe se gosta ou não. Quando a gente olha um quadro, a gente sabe se gosta ou não. Quando a gente lê um livro, a gente sabe se gosta ou não, a partir deste fenômeno chamado fruição, tá? E aqui nós temos, antes da gente continuar no assunto, nós temos aqui a Fátima Delosso. Muito obrigado, Fátima, dizendo: estava aqui assistindo e lembrando das minhas aulas de estética na faculdade. Pena não ter aproveitado mais na época por ser muito jovem e me faltar maturidade para tanta reflexão naquele momento. E ela completa aqui dizendo: esqueci de te mandar um abraço, Dona, estou aqui na Zona Leste de São Paulo. Muito obrigado, Fátima. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, grande São Miguel Paulista, né? E muito obrigado pelo seu comentário, porque você disse uma coisa que é verdade. A fruição tem a ver com a maturidade. Quanto mais a gente vai se tornando maduros, né, e conhecendo e tomando mais contato, a fruição e a estética ela vai se tornando mais clara para a gente. Eu posso dizer aqui tranquilamente que quando eu entrei no programa de mestrado de Estética e História da Arte, eu não fazia a menor ideia do que era estética. Eu tinha uma ideia abstrata, eu tentava trabalhar com essas ideias soltas que eu tinha, e à medida em que o tempo foi passando e eu fui estudando isso mais a fundo, a coisa foi ficando mais sedimentada e mais clara. Mas não significa que seja definitivo, porque estética, os campos das humanas estão em constante mudanças. Então, muito obrigado aí pelo seu comentário, Fátima. E continuando falando em fruição e agora especificamente sobre música, a gente chega nessa nossa pós-contemporaneidade, ou pós-tudo, ou ultracontemporaneidade, hipercontemporaneidade, como vocês quiserem chamar, né? Época da pós-verdade, enfim. Daí que a gente toma contato com a música e com o mercado musical em 2023. Olha que loucura, né?
Até 20 anos atrás, e eu vou fazer aqui um vídeo, já está até marcado, já está programado e tal, eu vou trazer aqui 2 vídeos nos próximos dias, né? Vou anunciar para vocês aí, já tem até data marcada, alguns no meu canal, deem uma olhada lá depois, né? Porque eu vou falar de 2 casos aqui, né? Vou falar de Marilyn Manson, que é uma banda que eu gostava muito, gosto, né? Gosto daquele Marilyn Manson de 20 anos atrás, 23 anos atrás, e Radiohead, que na virada do século XX para o século XXI fizeram muito sucesso com algumas músicas e um tipo de som que ia de encontro a, e não ao encontro de, os ditames da música popular, né, da música pop, do rock, do pop rock, né, daquela época, romperam de alguma forma com essas barreiras, romperam com os ditames, e a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né, na música. Se a gente for voltar lá para o começo do século XX, a gente vai ter Erik Satie, Debussy, enfim, né, Prokofiev, né, rompendo com os ditames da música erudita clássica e fazendo a música erudita moderna. A gente sempre vai encontrar na história da arte musical artistas que ousaram, de alguma forma, desafiar aquilo que no século XX, no século XXI, a gente chama de indústria da música. Agora, quando eu imaginava que eu já tinha visto um pouco de tudo, a minha querida Joyce Paz, como eu falei no começo do programa, né, no começo da live aqui, me apresentou a tal da música sped up, ou a música acelerada. E ela falou, Doni, olha só, né? Como eu falei, a Joyce admira muito o trabalho da Lana Del Rey, que inclusive, né, ela vai ao show agora, que vai acontecer daqui mais alguns dias, no final de semana, e que eu estava assistindo no Festival Mita, né, que estava passando na TV nesse último final de semana, estava assistindo pela TV. Ela lançou um single e depois ela relançou esse mesmo single, só que em velocidade 2, ou seja, música acelerada. Olha só, nós temos aqui a Cristiane, né? A Cristiane Marçom falando, você falando de Marilyn Manson me surpreende, até porque ele usou a música para abusar de mulheres, né? É verdade, Cristiane. Então aí eu já vou até fazer uma ressalva aqui, vou dar um spoiler do programa que eu vou fazer. Eu vou falar da arte do artista Marilyn Manson. O homem por trás da persona Marilyn Manson, que é Brian Warner, ele tem muitas contas a acertar com a justiça. E ele tem que acertar essas contas com a justiça, sim, tá? Mas eu vou falar da obra que ele constituiu enquanto um artista, tá? Da mesma forma, quando a gente fala de Woody Allen. Woody Allen tem um cinema importante, Alfred Hitchcock tem um cinema importante, Lars von Trier tem um cinema importante. Todos os 3 são pessoas extremamente complicadas em suas vidas íntimas e pessoas nocivas. Brian Warner é uma pessoa que tem que dar explicações à justiça, sim, mas eu vou analisar Marilyn Manson, tá? Que é a criação artística, tá bom? Mas vai ficar mais claro, obviamente, quando eu falar só sobre ele, não é o tema aqui, mas eu espero ter esclarecido isso, Cristiane, porque é muito importante deixar muito bem isso distinto, né? Porque é uma preocupação minha também, enquanto, né, produtor de conteúdo aqui no canal para vocês, não acharem que eu estou endossando coisas que eu não estou endossando, tá? E nós temos também aqui um comentário da Michele, que também está sempre aqui com a gente. Muito obrigado, Michele, dando uma boa noite para todo mundo. Boa noite para você também. Bom, como eu estava falando, a Cristiane também já respondeu aqui, ó. Maravilhoso como sempre. Muito obrigado, Cristiane. Sua audiência edifica meu canal. E eu espero que a todos vocês, né, que estão me ouvindo conversar aqui. Bom, daí que a música em 2 vezes, né, a música reproduzida em 2 vezes, para mim, num primeiro momento, foi um choque,
porque não faz muito sentido, né, para quem estuda estética, no meu caso, e para quem cresceu num período, né, anos 80, 90, 2000 e 2010, em que a música, né, por mais aberta ao mercado que ela fosse, tinha algo a comunicar. Para mim, quando a música é acelerada em duas vezes, ela já está se comunicando com outro tipo de público. Ou seja, ela está se tornando algo que não é da ordem da produção artística, mas da ordem do utilitarismo desse tempo que precisa ser utilizado em sua máxima potência, mesmo que para isso você nem preste atenção naquilo que você está fazendo. Para a gente não ficar num contexto aqui muito abstrato do que eu estou querendo dizer, eu vou ler aqui para vocês e comentar ao longo dessa leitura um rápido artigo que eu encontrei sobre essa questão das músicas aceleradas em duas vezes. Veja só, tem até matérias a respeito disso e tem artigos a respeito disso já. Portanto, é algo importante a ser notado no contexto da sociedade. Porque se está sendo analisado por jornalistas, por acadêmicos, é porque se tornou um fenômeno importante dentro da sociedade, né? E é um artigo que é assinado pela Mari Teixeira, né? Publicado agora, no começo de abril, né, desse ano, para o jornal O Globo. E depois eu vou deixar o link aqui embaixo, que se chama #SpeedUpSongs, ou seja, já vem até com a hashtag, né? Porque é algo próprio das redes sociais, né? Algo próprio das redes, né? Dos TikTok, do Insta, do Facebook, enfim, né? Vamos dar uma lida em alguns trechos desse artigo aqui para a gente entender o que significa isso. Ó. A Mari Teixeira começa dizendo o seguinte: sinal dos tempos ou modinha passageira? Que é outra questão, né? Tudo hoje em dia parece moda passageira porque tudo é rapidamente substituído pela evolução daquilo que ficou para trás, né? A gente não tem mais tempo de fruir. Eu já expliquei essa questão da fruição. Ainda é cedo para concluir, mas o fato é que há algo novo acontecendo diante dos nossos olhos, ou melhor, dos nossos ouvidos. Boa. Depois do hábito de acelerar mensagem de áudio no WhatsApp e vídeos no streaming, agora é a música que está no alvo da correria. O WhatsApp oferece para a gente essa velocidade 1,5 ou 2 da mensagem de voz. Eu acho um insulto, né? Eu sou do tempo que as pessoas telefonavam uns para os outros. Apesar de eu odiar falar ao telefone, eu ainda gosto de ouvir o som que a pessoa me mandou, porque ela tomou tempo da vida dela para mandar aquela mensagem de áudio para mim, e não é justo que eu simplesmente acelere, porque eu acho que o meu tempo é mais importante, o tempo de eu ouvir e fazer minhas coisas é mais importante que o tempo que ela tomou me mandando áudio. Portanto, mandem áudio, gente, não escrevam. Enfim, eu sou das antigas. Tá dizendo aqui, né? Em linhas gerais, é como apertar o botão de 1,5 vezes, né? Quer dizer, 1,5, numa mensagem de zap, mas usando uma canção. O resultado é uma voz mais aguda, quase como efeito Gazelho, ou seja, já há uma distorção do elemento estético original aí, que é a voz, né, no seu timbre original, e com passos mais rápidos, reduzindo sua duração para algo em torno de 30 a 40 segundos. Nos anos 90 tinha um ritmo, né, uma vertente do hard rock, do heavy metal, chamado grind metal, que são músicas, né, de 20, 30 segundos, mas é aquela coisa que derruba, né? Aquela coisa rápida com a bateria, guitarras, baixo e o vocal gritando, mas isso é uma proposta, né? Isso é uma proposta pensada. Quando você acelera a música aqui para chegar a 30, 40 segundos, você está distorcendo o objeto artístico original. Eu já vou entrar em mais detalhes sobre isso a partir da leitura desse artigo, né? Sob medida, portanto, para caber num post em rede social e chamar a atenção de uma juventude ávida
por receber informação, mas na velocidade da luz e grudada no smartphone. Eu preciso fazer uma correção aqui. Essa juventude, ou mesmo pessoas que não são dessa juventude, mas que gostaram da ideia porque é mais rápido ouvir a música, aqui está escrito, né? Chamar a atenção de uma juventude por receber informação. Essas pessoas não estão recebendo informação. Elas estão ouvindo, mas não estão escutando, não estão prestando atenção. Isso, para mim, não é receber informação. Posso estar sendo conservador demais na minha ideia, pelo que li, pelo que gosto, pela forma como eu aprecio arte, seja ela qual for, posso sim. Não estou dizendo que eu estou certo, mas isso para mim não é receber informação, é você ver a informação passando, né? E, enfim, é mais um tiquezinho na minha lista de coisas que eu preciso ver, ouvir, ler e etc. Né? Chamar a atenção para a juventude ávida por receber informação, mas na velocidade da luz e grudada no smartphone. Esta onda chamada de speed up songs, acelerar músicas, né? Surgiu em versões amadoras criadas pelos próprios usuários das redes e ganhou espaço a ponto de, agora vem, no TikTok, como sempre, o nosso querido TikTok, né? A rede social que faria o Orkut se envergonhar de ter nascido, né? Hashtags como hashtag SpeedUpSongs e suas variações baterem quase 10 bilhões de visualizações. Isso é um absurdo. Para mim é um absurdo. Porque 10 bilhões de visualizações significam 10 bilhões de pessoas ou mais, ou enfim, uma pessoa que vê 15 vezes aquilo, mas 10 bilhões de vezes em que alguém, ao invés de fruir uma obra musical, simplesmente quis colocar um tiquezinho na sua lista. Pronto, ouvi, né? Sem trazer nada disso. Eu não acredito na fruição de uma música de 4 minutos feita em 30 segundos. Vocês podem me provar que eu estou errado, e se eu estiver errado, eu vou chegar aqui e dizer: estou errado, errei, me desculpem, mas enquanto eu olho de uma maneira analítica, baseado no que eu estudei, baseado naquilo que eu leio, baseado naquilo que eu estudo, ninguém vai me convencer de que você absorve em 40 segundos aquilo que o artista fez em 5 minutos, no caso de uma música, né? 5 minutos de duração, tá? Não demorou até que os próprios artistas e seus produtores entrassem na onda, criando suas versões oficiais já aceleradas. É claro, a gente está falando de mercado. O artista, ele criou a música dele para ter uma duração de 3, 4 minutos, e ele pensa nessa música como algo orgânico, que tem começo, meio e fim, tem a melodia, tem o timbre da voz, tem os instrumentos, tem os detalhes. Mas aí, quando ele começa a ver que dentro, a indústria, né, a indústria que está por trás dele, começa a ver que existe uma demanda para uma distorção desse trabalho dele, obviamente ele vai ter que aderir a isso, ou ele vai se tornar alguém fora desse circuito artístico, né? Nomes como Michel Bublé, Madonna, Demi Lovato, Lana Del Rey e Mariah Carey lançaram singles modificados em seus perfis, como no Spotify. Ou seja, os próprios artistas refazem e legitimam isso, né? O serviço de streaming, aliás, tem uma playlist editorial, ou seja, criada pela própria plataforma, claro, né? Gerenciando os negócios ali, chamada Speed Up Songs, com cerca de 2 milhões de curtidas. O próprio Spotify identificou a demanda e já criou um espaço para que a pessoa vá direto para lá, sem passar pela obra original, ou sequer interessada na obra original, né? Percebem aí a gravidade da coisa, né? A mudança de paradigma. A versão Speed Up é mais uma ferramenta para trabalharmos a construção de um lançamento e nos dar mais insights sobre comportamento de consumo da audiência, explica Leila Oliveira, presidente da Warner do Brasil. Claro, ela vai defender, né? Ela vai vestir a camisa, né?
dizer que é uma ferramenta para trabalharmos a construção e nos dar insights. Não dá insight nenhum, cara. Desculpa, né? Acaba impulsionando a versão original ou até mesmo resgatando músicas do catálogo. Impulsionar a versão original, não, eu não concordo. Porque se a pessoa vai no Speed Up é porque ela não está interessada na versão original. E se ela se encantar com a versão Speed Up, ela não vai nem procurar saber se existe uma versão original. E resgatar a música do catálogo, é triste dizer isso, mas é o mercado predatório, né? Imagina você pegar Like a Virgin, da Madonna, e colocar isso na voz do Alvin e seus esquilos, né? E quem está nascendo agora, de 10 anos para cá, 10, 12, 15 anos para cá, vai ouvir a versão de Alvin e os esquilos cantando Like a Virgin e não vai nem saber que Madonna lançou nos anos 80 uma música chamada Like a Virgin, que mudou completamente o mercado da música e o mercado da música pop, né? Então, veja, né, a distorção aí. Foi o que aconteceu com o single Não Fosse Tão Tarde, de Lu Garcia. A cantora baiana conta que dias depois de lançar a música, disponibilizou a versão Speed Up no TikTok, claro, né, porque o TikTok é onde o mundo acaba, né, e o resultado foi um aumento no número de plays em suas músicas originais no Spotify, que hoje soma mais de 24 milhões de reproduções. A estratégia foi repetida em um novo single, Ainda Te Busco. Aqui, a matéria traz um estudo de caso específico sobre alguém que foi lá olhar a versão original e trouxe alguém para o perfil da artista, tá? Bacana, mas eu duvido que isso seja o moto contínuo, ou moto recorrente, ou padrão, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, vou pular uns trechinhos aqui do artigo que vai estar na sua integridade aí embaixo para vocês, para mencionar o que pensam, né? Os acadêmicos, professores, enfim, pesquisadores da área, né? Acredito que as pessoas estão se interessando por essas versões porque o mundo já está muito agitado, aquilo que eu falei, né? Então, elas trazem um certo conforto porque tem a energia que bate com o que você está vivendo. Eu não acredito que isso traga conforto a ninguém, gente. Quanto mais rápido e mais apressado é o contato com a obra de arte, menos conforto você tem na sua vida de uma forma geral. Se você não é capaz de sentar em frente a um quadro por 20, 30 minutos, ou se você não é capaz de ouvir uma música do Pink Floyd, que tem 15 minutos, ou 10, ou 5, né? 5 minutos é um speed up do Pink Floyd, né? Com 5 minutos. É porque você não está disposto a aproveitar aquele momento de fruição, né? Posso estar generalizando, mas para mim é o que parece, porque para apreciar uma obra de arte, e uma música principalmente, é preciso que você ouça essa música e que ela te leve para algum lugar, para alguma sensação, para um estado de espírito que te faça bem, que é a teoria do belo, na versão do Hegel, por exemplo, ou do próprio Goethe, né? O belo é aquilo que te traz para um lugar de conforto, para um estado de conforto, para uma percepção mais acalentada do seu meio e da própria vida, né? E aí nós temos, G.G. Albuquerque, crítico musical e doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco, acha que o fenômeno está ligado à cultura do remix. Vamos lá. Isso se acentua conforme a gente vai tratando uma música não como objeto fechado, mas como algo que você pode modificar a todo momento. Assim como acontece com os filtros de TikTok, com os quais você pode recriar o seu rosto. As músicas parecem abertas para você fazê-las nos programas de edição que se popularizaram especialmente entre gerações mais novas, tá? Eu gostaria de divergir aqui do meu colega GG Albuquerque, que é acadêmico, no sentido de que a cultura do remix é uma coisa, tá? Speed up é outra. No remix, você pega elementos de uma determinada música, e aliás é uma arte, né? O DJ é um artista.
Não é só uma questão de colocar um filtro, né? Fala para o DJ que ele coloca filtro na música e você vai ver o que o DJ vai responder para você. O DJ, ele pega determinada batida, ele pega determinada obra musical e ele vai isolar, né, segmentos daquela música que ele pode retrabalhar de maneira isolada e não homogênea, recombinando e reconfigurando e até inserindo outras batidas de maneira a reconstruir aquela música com um novo ritmo, com uma nova pegada, às vezes uma música que é uma balada na sua versão original, vira uma música bastante dançante para pular na pista e tal, mas isso requer um trabalho, isso não é um filtro, tá? Então, por isso eu divirjo aqui do meu querido GG Albuquerque, que não conheço, mas que, né, é um acadêmico, portanto, há que se respeitar a opinião, embora eu não concorde, né? E aí nós temos outras análises aqui, né? Deixa eu ver aqui. Mesmo ultrapassando as fronteiras das redes sociais, a tendência speed-up é nativa deste ambiente, né, das redes sociais, no qual o público vem priorizando vídeos curtos, seja no TikTok, seja nos Reels do Instagram ou no YouTube Shorts. A influência que a tecnologia impõe sobre a música, porém, não é novidade na opinião de Simone Pereira de Sá, outra colega aí pesquisadora, pesquisadora de música brasileira e professora da Universidade Federal Fluminense. Vamos ver o que ela diz, ó. Existem inúmeros exemplos desde o início do século XX que mostram que tecnologia e estética da música sempre andaram juntas. Já deixa eu ler aqui o contexto todo, aí eu dou a minha opinião. Vimos isso com a chegada do LP, do CD. As tecnologias definem a música, sim, e este é mais um exemplo, mas isso não quer dizer que toda música do mundo vai acelerar, né? Acho que é uma tendência, uma experimentação interessante de um segmento. Pode dar um outro tipo de fruição que as músicas originais não tinham. Nessa última frase eu vou divergir outra vez, porque como eu venho falando desde o começo da live aqui, a fruição ela tem a ver com o tempo necessário para a absorção daquilo que está sendo colocado ali. Quanto a gente vê as modificações da tecnologia, tinha um LP, depois tinha um CD, isso não tem a ver com a música acelerada ou não, isso tem a ver com o suporte em que a música é oferecida. Claro que o som de um LP é muito melhor do que o som de um CD, né? A gente sabe disso hoje em dia porque a gente precisou passar pela experiência do som comprimido por um CD. Mas isso não tem a ver com acelerar a música, o que descaracteriza, o que faz com que o ouvinte tenha que ser mais apressado ou incentive essa pressa pelo consumo imediato de algo que tem que ser fruído com mais atenção. Como eu falei, eu vou deixar para vocês aí o link desse artigo completo, porque o que eu quis trazer aqui, além de, obviamente, conversar com vocês sobre estética, né? Sobre o que é a teoria estética, sobre o que é a fruição, é justamente trazer aí um pouco desses novos fenômenos que estão cada vez nos levando para uma vida utilitária, ou seja, tudo tem que ser feito como se fosse uma lista de tarefas, que nos deixa muito pouco tempo, ou quase tempo nenhum, para de fato absorvermos aquilo que uma letra de música, aquilo que um filme, aquilo que uma pintura, aquilo que um poema, aquilo que um livro, né, um romance tem a nos dizer. E isso é tudo, obviamente, fruto da otimização das novas redes sociais, das big techs, né? Que justamente fazem esse trabalho que transforma arte, transforma cultura em algo massificado para obter lucro a partir disso. Eu quero que vocês se manifestem aí, vocês que estão ao vivo e vocês que vão assistir esse vídeo depois, se concordam ou discordam comigo, porque eu quero ouvir de vocês também, eu devo aprender com vocês também, né? Eu tenho a minha opinião baseado num repertório específico que eu construí para mim, mas obviamente eu tenho que estar aberto a outras opiniões e outros pontos de vista
que podem me mostrar coisas que necessariamente eu não esteja vendo imediatamente, né? Vamos dar uma olhada aqui nos comentários que vocês foram postando aqui ao longo dessa conversa. Muito bacana a participação de vocês. Quando eu falei lá do Hitchcock, né, do Woody Allen e do Lars von Trier, a Lilian disse, 3 grandes diretores com vidas pessoais complicadas e abusivas. Com certeza, né, bastante. E a Michelle está falando aqui, eu gosto do artista Marilyn Manson, assim como os diretores citados, né? As obras são ótimas, alguns alcançaram a genialidade, Lars von Trier, por exemplo, mas tenho plena consciência de que são pessoas execráveis. Vamos aprender, né, como a Michelle está mostrando aqui para a gente, a distinguir a obra de arte da pessoa que a criou, porque se a gente for voltar na história da arte como um todo, a gente não vai encontrar alecrins dourados, não, viu, gente? Tá? Só para dar um spoiler aí para vocês, né? As pessoas, a gente encontra obras maravilhosas, mas as pessoas por trás delas não são lá muito diferente daquilo que é um ser humano, cheio de problemas e alguns deles bastante sérios, né? E a Michelle continua, por isso não sou a favor do cancelamento, mas o consumo com as devidas ressalvas. Temos que falar sobre os comportamentos inadequados sempre. É a minha opinião também, por isso que eu disse, né? Quando eu falar sobre Marilyn Manson aqui, eu estarei falando sobre a persona Marilyn Manson e sobre a banda, né? Que tem o nome de Marilyn Manson. Brian Warner vai acertar suas contas com a justiça aí, né? A Cristiane Marson está falando, tenho 45 e sou da época que quando amava uma música eu usava o botão repeat. A gente botava lá, né? Eu sou dessa época, a gente é mais ou menos contemporâneo, Cristiane. Eu já logo, né, com o meu Walkman, eu já gravava a música 3 vezes na sequência na fita cassete, que é para não precisar ficar rebobinando, né? Ou rebobinar com menos frequência, né? E ela está dizendo aqui, só se for trabalhar a ansiedade. Temos também aqui o Juliano Angeli, muito obrigado, Juliano, pela sua presença, o Grindcore, uma proposta de anti-música, anti-arte, como uma proposta de estética incômoda e anticomercial, verdade, né? Justamente o oposto dessa atual forma de aceleração das músicas como intuito comercial. O grind metal, né, grindcore, que são essas músicas super curtas e assim, é como se fosse uma bola de aço derrubando uma parede, né? Bum, acabou, né? É justamente uma tentativa do artista do heavy metal, do hardcore, etc., de se colocar à frente do mercado que explora o trabalho desses artistas, né? Existem outros exemplos que são mais claros e que tentam romper com esses ditames a partir da própria obra e a partir da própria poética que já é intrínseca ao artista. Por exemplo, se a gente pegar Roots, né, do Sepultura, é um disco maravilhoso que não abre mão do rock pesado, do heavy metal do Sepultura, mas inclui outras influências, e aí, notadamente, a influência da cultura afro e da cultura indígena. Um dia ainda vou falar do Roots aqui no canal, porque é outro disco que merece muita atenção. Michele está dizendo, eu ouço muitas músicas que têm mais de 10 minutos. Esse povo teria um colapso. Bom, se pensar que uma das minhas músicas favoritas é Echoes, do Pink Floyd, e que Echoes pega o lado B inteiro do disco, ou seja, tem 23 minutos de duração, a molecada pira, né? E a Cristiane está concordando lá, com certeza, Michele. Muito bem, meus caros e minhas caras, acabei me estendendo além da conta aqui, porque o assunto é vasto, mas eu deixei aqui um pouco de reflexão a respeito de estética e do novo modo de consumir música, de consumir arte nos nossos tempos, e eu quero muito que vocês participem, agora como os nossos queridos e nossas queridas que participaram aí ao vivo, quero que vocês participem aqui embaixo, deixando os seus comentários, compartilhando muito esse vídeo, nos apoiando, aqueles que puderem apoiar financeiramente com a iniciativa do nosso canal. Temos aí o Valeu, temos aí o Superchat, temos o Pix aí embaixo na descrição do vídeo. Quem não puder, não precisa se preocupar, porque basta que vocês assinem o canal, compartilhem, badalem a sineta, deixem o seu joinha, já ajuda muito. Para mim, vale ouro
E agradeço muito, né, a TV 247 aí, pela oportunidade das retransmissões do meu trabalho. Se você está vendo este vídeo na TV 247, não se esqueça de vir ao meu canal Doni Correia, Uma Teia de Ideias, e se inscrever, fazer todo esse ritualzinho que não vai lhe tomar 10 segundos do seu tempo, é mais rápido do que ouvir Lana Del Rey em 2 vezes. E para encerrar aqui, ó, da minha querida Ruth, dizendo papo ótimo. Muito obrigado, Ruth. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. Continuo desejando aí uma boa semana, né? O resto de semana que nós temos aí. Amanhã nós estaremos ao vivo em collab com o canal Revelando Shakespeare, da minha querida Valéria Marque, conversando sobre Rei Lear e Akira Kurosawa, que adaptou Rei Lear para o filme Han, de 1985. Vai ser uma collab, estaremos ao vivo no canal dela e aqui no Doni Correia, Uma Teia de Ideias. E, obviamente, que domingo temos Domingo é Freud, em que vamos provar que a história também é Freud. Muito obrigado para vocês, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.